Fala galera, beleza? Moura Dinheiro na área, bom dia pra você, se é que isso é possível nessa quarta-feira que só tem uma notícia, tá bom? Então a gente vai falar disso, olha lá o nosso mini índice na tela, vou abrir meu Point of Fix, tá bom? E galera, não tem o que falar, tá? É má notícia de todo lado, é má notícia com o governo federal, é má notícia com o governo estadual, é má notícia com o ex-governo que era Lula ladrão, e agora tá sendo absolvido aí, tá sendo tudo virado ao avesso. Então, assim, é uma notícia pra todo lado. E o nosso mini índice vai pra onde? Vai pra casa do Beleléu, pra não falar outra coisa. Lá pro 113.200 e prepara aí, talvez a gente tenha até um repique hoje ali na casa dos 114.600. Mas segura que o negócio tá feio. Deixa o like, se inscreve e compartilha vídeos aqui no primeiro comentário. Vídeo de hoje, vídeo de fechamento e o vídeo de declaração anual. Tá? Acabei de acordar aqui, já li tanta má notícia que tô até com sono de novo. Mas olha lá então, para começar, Brasil doente, país chega a 3 mil mortes por Covid na contramão do ritmo global e acumula óbitos que superam a população somada de 169 cidades. Fica com esse número na cabeça que esse vídeo aqui vai trazer uma reflexão até nos mais extremistas, tá? Então o Brasil ultrapassou ali 3 mil mortes, mas este é um marco que possivelmente vai ficar para trás, assim como aconteceu com as barreiras de 100, 500, 1000, 2000 mortes, igual a galera falou e pode chegar nos 5 mil, parece que vai chegar mesmo, tá? Então, qual que é a dica do Pai Peter aqui para você? Se alimente bem, beba bastante água, suplemente vitaminas aí, principalmente a vitamina D, que dizem que ajuda, tá bom? Claro que eu não sou médico nem nada, mas é apenas uma dica, tá? Se mantenha com esse seu sistema imunológico forte, pra você continuar tendo vida pra investir. Senão você vai morrer e não vai conseguir mais investir. Tá bom? Então, assim, é um vírus, não tem o que fazer, é erro pra todo lado. Entendeu? Então, foca no seu sistema imunológico, é o mínimo que você pode fazer. E foca em tentar restringir o máximo de sua saída. Tá bom? E aqui nós temos um monte de blá blá blá, mas enfim, o que importa é 3 mil mortes diárias. Tá bom? Então, triste, mas fazer o quê? Uma notícia aqui sobre o mercado. O Carrefour comprou o grupo Big Brasil por 7,5 bilhões. O negócio também prevê que o Carrefour passará a administrar a bandeira Sense Club. Mas a gente vai dar uma olhada nessa matéria com mais detalhe em outro vídeo ainda hoje. Que daí a gente dá uma analisada em Carrefour, tá bom? Mas só para vocês já ficarem sabendo. Carrefour comprou o grupo Big. E aí pode ser que isso dê uma boa guinada na perspectiva de Carrefour, das ações do Carrefour, tá bom? Bolsonaro recebe chefes de poderes por união nacional, mas chamou apenas amigos governadores para a reunião. Palhaçada, né? Não tem jeito. O presidente Jair Bolsonaro convidou governadores das 5 regiões, beleza. Porém, embora o propósito anunciado pela presidência para o encontro seja fortalecer o ambiente de união nacional para prevenção e combate ao vírus da Covid, foram chamados apenas governadores amigos e são poucos, tá? Segundo apurou o Valor, os governadores convidados são Ratinho Júnior, Romeu Zema, Cláudio Castro, Ronaldo Caiado, Renan Calheiros Filho, preste atenção nisso, Wilson Lima e Coronel Marcos Rocha, tá? Deu pra contar o quê? 7 governadores aí. E aí, né, a matéria detalha mais alguns detalhes, inclusive sobre o Renan Calheiros, que era aliado de Lula, esteve lá no Planalto, lá, na posse do Gilson Machado, no ministro do Turismo. Enfim, né, é a velha política, né? De novo, a gente já percebeu aí no passar dos 2 anos de governo e agora nesse, que não tem nada, tá bom? Mas enfim, se reuniu aí com os governadores e por enquanto não chegamos a lugar nenhum. Era só para mostrar para vocês que foram pouquíssimos governadores, tá bom? E aí o mercado já aposta em alta de 1 ponto percentual a Selic em maio. Tom mais duro do Banco Central em ata ao apontar a preocupação com a inflação e uma visão mais otimista da atividade justificaria aperto mais forte. Enquanto o país está ruinindo aí com pandemia, o Banco Central e alguns outros analistas, como o próprio da Credit Suisse que eu trouxe ontem no vídeo de Bom Dia, que se você não assistiu, deveria ter assistido, eles acham que a economia vai retomar. Então assim, temos aí 2 opiniões bem divergentes. Uma é a opinião, a outra é o fato dos números da pandemia aumentando. E calma, segura essas informações na cabeça, não esquece que temos 3 mil mortes por dia agora e que o mercado está otimista aí com a volta da economia. O mercado e o Banco Central, tá bom? Mas o mercado já aposta em alta aí de 1 ponto percentual em maio. Sem novidades, aqui tem alguns detalhes, né? Embora tenha dado ênfase à normalização parcial da política monetária,
O Copom do Banco Central trouxe na ata da reunião da semana passada uma visão otimista em relação à atividade econômica, além de ter revelado preocupação com potenciais efeitos da alta da inflação neste ano nas expectativas de 2022. O tom conservador do documento teve reflexos claros na curva de juros, que já trabalha com a ideia do Copom ser forçado a elevar a Selic além da alta, já sinalizada de 0,75 em maio, tá bom? Então, é o que tem para hoje, a gente não tem controle sobre isso, e agora o Banco Central é independente, tá? Agora vamos lá, vamos começar a descer a ladeira aqui no vídeo. Na TV, Bolsonaro promete vacina todo ano. Fala do presidente e a nação ocorre em dia de recorde de mortes e em meio a panelaços em todo o país, tá bom? Ou seja, né, Bolsonaro se sentindo pressionado com oposição Lula, oposição Dória e números de mortes subindo, começa a mudar o tom. Eu vou mostrar para vocês, tá? A própria matéria aqui já conta. Em um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, Jair afirmou ontem não saber por quanto tempo o Brasil terá que enfrentar a Covid, já mudando o tom, um tom que ele nunca deveria ter adotado, porque ele é o presidente do país, tem que ter decoro, tem que ter postura, tem que ter ponderamento, sensatez, tá bom? E aí, no começo ele falava que não passaria de 800 mortos, já estamos ali perto dos 300 mil, tá bom? Então assim, ele errou feio nesse tom e aí o país está pagando, tá? Então, mas diz que será possível vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir. Promessas complicadas de dizer, tá? Afinal, as variantes novas surgindo podem até trazer ineficácia para as vacinas, tá? Então, não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, tá? Talvez um populismo. Ele evitou, no entanto, entrar em choque com os governadores devido às medidas de restrição adotadas por eles para conter o alastramento do vírus. O que eu leio nessa frase? Mudança de tom de Bolsonaro, porque ele já percebeu que ser contra lockdown é ser meio que a favor do vírus, entre aspas, né? Parte da população recebe desse jeito, e aí ele começa a ser um pouquinho mais populista. Também não citou o polêmico tratamento precoce, com medicamentos como a hidroxicloroquina, que não há comprovação nenhuma, que ele defendeu por meses como cura. Ou seja, você começa a perceber uma mudança no tom do Bolsonaro para um tom mais populista, mais sensato, né, na medida do possível, que ele já não adotava faz tempo. Então, já começa isso mostra medidas populistas vindo aí pelo nosso presidente para tentar a reeleição ano que vem. Ou seja, galera, já tá entendendo onde eu quero chegar, né? Estamos em meio a brigas políticas para ano que vem, tá? De governador de São Paulo, de presidente do Brasil, né? De futuros que estão por vir, como Lula, tá bom? Então se liguem. A fala ocorreu no dia em que o país ultrapassou lá a marca de 3 mil mortes. O Valor apurou que o discurso foi quase todo escrito pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e sua equipe. A fala reforça a tentativa do núcleo mais próximo de Bolsonaro a afastá-lo da imagem de negacionista e antivacinas, tá bom? Pois é, dá pra perceber isso no próprio discurso. A estratégia de exaltar a importância da vacinação vem sendo impulsionada nas últimas semanas nas redes oficiais da SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social, e nas redes pessoais do presidente e de seus filhos e aliados, ou seja, mudando o tom do governo federal. Olha lá agora, hein? Somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses seremos autossuficientes na produção de vacinas. Ele que está falando, não sabemos por quanto tempo, etc e tal. Mas ele deveria focar não só em produzir, mas comprar também, como ele já está focando, isso eu dou o crédito, mas meio tardio, né? Agora com a Pfizer e a Janssen aí vindo com vacinas. Ele iniciou a fala admitindo que há uma nova variante do corona que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. E afirmou que desde o começo da pandemia o país tinha dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. Concordo, né? Impossível discordar disso daqui. Nesse caso aqui do presidente, ele está corretíssimo. Mas o destrato com o vírus acabou piorando o desemprego, né? Tava com medo de pular de um muro de 2 metros, agora está tendo que pular de um muro de 10 metros e pode aumentar ainda mais essa altura. Deu para entender a analogia? Né? Então assim, o que era uma preocupação um pouquinho mais tranquila, agora está um desastre, tá bom? E pode ser ainda pior. Em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o corona como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Aí já começa a discordar um pouquinho, tá bom? Eu também sou contra lockdown irracional, igual estamos tendo aqui em São Paulo, mas não acho que o governo federal fez um bom trabalho. Acho difícil alguém
achar e provar isso, tá? Então o presidente voltou a afirmar, olha lá, que o país é hoje o quinto país que mais vacinou no mundo, com 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacinas distribuídas para todos os estados, tá? Mas tem que lembrar, galera, que não importa o número absoluto, isso daqui é uma falácia que os extremistas aí, galera mais à direita, que ama e lambe o Bolsonaro, fica falando. O que você tem que olhar, a própria matéria lembra aqui, é o número por 100 mil habitantes, tá bom? E nisso o Brasil tá longe de quinto lugar, tá? E aí, quem não entende isso, precisa estudar um pouquinho de estatística, estudar um pouquinho de país, né? Cada país tem o seu número de habitantes. Então é a cada 100 mil habitantes que conta. Então assim, para de cair nessa falácia que o Brasil é o país que mais vacinou, tá? É 5% apenas, tá longe de ser útil. Se fosse útil, lembra que eu falei pra você guardar os 3 mil mortes na cabeça? Se fosse útil, não estaria isso daqui acontecendo. País chegando a 3 mil mortes. Aí você vai vir aqui e vai comentar assim, ah, Peter, mas você tá falando besteira, o Brasil é enorme, não tem como. Tem como. É uma questão de governo eficiente, né? Uma questão de planejamento, uma questão de não menosprezar o vírus desde o começo, tá? Então tem como sim, e aí a gente tá vendo o resultado de uma desvalorização, a palavra até me fugiu aqui, da vacinação, tá bom? Uma descredibilidade aí de Bolsonaro. Mas enfim, exaltou os acordos afirmados, etc e tal, e o presidente disse querer tranquilizar o povo brasileiro, né? Então tá precisando mesmo, tá? E aí, muito em breve, quase morri agora, muito em breve retomaremos nossa vida normal, somos incansáveis na luta contra o vírus. Então vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vamos ver, não tem o que fazer, mas do discurso aqui cheio de falácias e mudando muito o tom ali para um tom mais populista, Bolsonaro começa a perceber agora que ele pode ficar para trás na corrida presidencial do ano que vem, tanto que ele até começa a usar máscara agora, né? Mas tudo bem. Vamos para o outro lado agora. Comitê pede a Dória prorrogação de fase vermelha. Estudo mostra a morte mais rápida em São Paulo. E aí, o que o Dória falou para esse comitê pedindo? Falou que a medida é inexequível, tá? Eles estão pedindo aqui mais uma semana de lockdown. Ou seja, você percebe que nós temos um presidente do país mudando o tom para um tom mais populista para agradar aí e tentar uma reeleição ano que vem. E nós temos um governador de São Paulo que também quer ser presidente, que é super a favor de lockdowns e não pensa duas vezes para fazer lockdown, e faz lockdown e lasca todo mundo que tem microempresa ali, que depende de um sustento dia a dia, e agora ele troca o tom, falando que mais uma semana é inexequível. Ou seja, lembra o que eu falei? É você no meio de um tiroteio e todo mundo pensando apenas no populismo para eleições do ano que vem. Por isso que eu falo, ano que vem, foque em deputados, senadores, presidente e governadores que sejam mais liberais, que pensem com razão, tá bom? E não apenas populismo, né? Tente votar em pessoas que vão pensar a longo prazo, não no mandato deles, tá? Então são medidas para o povo, tá? Para mudar o Brasil, tá bom? Então nós estamos no meio de um turbilhão. Pesa também o dano político que um lockdown provocaria ao governador. Inicialmente a previsão era de que a atual fase vermelha, a mais restrita, acabasse em 30 de março. Pois é, tá bom? Então, lembra o que eu falei? Nós temos aí os dois mudando o tom. E aí, pra acabar a cereja do bolo aqui pra vocês, Carmen muda o voto e segundo a turma do STF decide que o Moro foi parcial ao condenar Lula no caso do triplex. O julgamento foi retomado com voto do ministro Nunes Marques, que havia pedido vista contra a suspeição, tá? Então, assim, é o país onde o poste mija no cachorro, né? É absurdo. Então, nós temos o presidente mudando o tom para um tom mais populista, o governador de São Paulo, que é um grande candidato para a presidência, porque o brasileiro esquece, mudando o tom para um tom mais populista, e nós temos Lula vindo aí, e agora Moro, que era o herói nacional, virando um suspeito, tá bom? Então, assim, segura que a trolha deve vir hoje aí, tome cuidado com seus investimentos, lembre-se, aportes são regulares e tem que entender que o período da economia brasileira não tá legal, tá bom? Então, bumbum na parede, não tem o que fazer, é focar em longo prazo e acreditar que vem tempos melhores. E aí não basta só acreditar, é o que eu falei, você é responsável por conscientizar as pessoas ao seu redor e por votar corretamente. Então assim, Peter, como assim conscientizar? Tem que conscientizar, seja duas pessoas, né? Seja abrir um canal no YouTube para virar um comunicador político, mas tem que conscientizar a galera, tá? Lembre-se, política e economia andam lado a lado. E se nós temos uma política bagunçada, a economia ficará bagunçada. Nós temos vários exemplos disso no mundo, né? Vários países com economia bagunçada,
dando o que tá dando lá. Não preciso nem citar nomes, né? Mas enfim, deixa o like, se inscreve, compartilha. E aí se conscientize os seus próximos. Me segue lá no Instagram, Morou Dinheiro Oficial. E entre no Telegram. Até o próximo vídeo com análises e aluguéis. Tamo junto.